Graça e paz, amados irmãos. Bom dia para todos. Saudade de todos vocês. Mas eu creio que logo estaremos todos juntos na casa do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical online. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, onde vamos ler do versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Amados irmãos, vamos orar pelos aniversariantes da semana e também pela família do mês. Os aniversariantes, pastor Luiz e irmã Vilma, aniversário de casamento. Irmão Augusto e irmã Aninha, também aniversário de casamento. E a nossa pequena Esté, filha da irmã Socorro, aniversário natalício. Inclusive, a irmã Esté aniversaria hoje. Hoje é o seu aniversário, estamos felizes por isso. Vamos orar também pela família do mês, que é a irmã Thalita, seu esposo e as crianças, e que Deus cuide de cada um de vocês. Oremos. Pai eterno e santo, te agradecemos, Senhor, por mais um dia em nossas vidas, pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pelo nosso vestir, o nosso calçar, pela nossa morada. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Pai querido e santo, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Deus amado, te apresentamos as famílias da nossa igreja, os teus filhos, os aniversariantes da semana, o pastor Luiz e irmã Vilma, que estão aniversariando por mais um ano de vida conjugal. Também o irmão Augusto e irmã Aninha, aniversário de casamento. A pequenina Esté, que está aniversariando hoje. E estamos felizes por todos, Pai. Te apresentamos também a família do mês, a irmã Thalita, seu esposo e as crianças. Que o Senhor guarde cada um, trazendo paz, alegria e uma vida longa diante de Ti, Senhor. Querido Deus, te pedimos o Teu cuidado e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, pois sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e descansamos em Ti, Pai. Querido Deus, nos dá um restante de dia abençoado. Fica conosco, Pai. Ser com os detentos, com os moradores de rua, com aqueles que se encontram em leitos de hospitais, com as criancinhas, com os idosos, com todos nós. Cuida de nós, Pai. Fica conosco. Te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online. Vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos na lição de número 2, estudando este importante assunto que é a doutrina da Trindade. Bom, como prometi aos irmãos, nós hoje entraríamos nesse texto, que é o texto básico da lição, Efésios 1, do 1 ao 14, mas não vamos entrar ainda nele. Calma. Por quê? Porque hoje, irmãos, nós vamos tratar sobre a Trindade no Novo Testamento, que é o assunto do nosso subtópico B do tópico 1. Agora sim, nós temos muita coisa, muito conteúdo para falar aqui sobre a Trindade no Novo Testamento. Então, esta é a razão pela qual não vamos entrar ainda em Efésios 1, do 1 ao 14. Eu não poderia passar por este subtópico assim muito rapidamente.
Então, vamos nos ater a ele e aprender muita coisa boa, muita coisa importante sobre a Trindade no Novo Testamento. Bom, aqui está o texto, né? Vou passar por ele de novo. Antes de entrarmos no tópico B propriamente dito, ele vai começar, nosso autor vai começar falando sobre Jesus, 100% homem, 100% Deus. A sua humanidade e a sua divindade. E eu quero dar uma palavra aqui de abertura dizendo o seguinte: é muito importante, irmãos, que nós conheçamos, entendamos quem é a pessoa de Jesus, quem ele foi enquanto estava aqui na terra cumprindo o seu ministério terreno, e quem ele é ainda hoje, porque ele está vivo, mas precisamos entender a identidade de Jesus, a sua pessoa, para melhor entender também sua obra. É claro que o conhecimento não deve se limitar a esse aspecto teórico e ou teológico, mas também devemos buscar o conhecimento prático, para usar uma palavra mais sofisticada, um conhecimento experiencial, de vida de comunhão com Cristo. Mas precisamos sim entender quem é Jesus. Então, veja algumas conclusões de Paulo que eu elenquei aqui. Veja, aí embaixo, as conclusões de Paulo a respeito de Jesus. Você vê aí Mateus 16:15 e Mateus 22, do 41 ao 46. O próprio Jesus Cristo, ele se preocupou, ele expressou sua preocupação através de perguntas que ele fez a respeito de si mesmo. Como você vê aí na sua Bíblia, não coloquei aqui no slide, mas ele perguntou: o que dizem ser o filho do homem? O que dizem a meu respeito? Vocês, o que dizem sobre mim? De quem eu sou filho? Então, ele demonstrou preocupação. E Paulo concluiu em Filipenses 1:21, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, viver para Paulo se resumia a servir a Deus. Veja, 3 comentários sobre este versículo. Primeiro, F.F. Bruce falou: para Paulo, a vida encontra toda a sua coerência e significado em Cristo. Tudo tem sentido em Jesus. Na English Standard Version Bible, está escrito lá: viver é o mesmo que servir a Cristo. Viver é sinônimo de servir a Deus. E na Bíblia de Genebra, para o apóstolo, Cristo é sua razão de existir. Bom, e concluindo ainda em Filipenses, o próprio Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Bom, agora vamos sim para a revista, né? Abra aí sua revista e vamos ler, ou você pode acompanhar pela tela. Jesus procede humanamente da linhagem prometida de Abraão, Mateus 1:1. Mas ao mesmo tempo é o Emanuel, o próprio Deus conosco, Mateus 1:22 e 23. João registra que ele é o Verbo encarnado, pessoa distinta de Deus Pai, mas que também é Deus e sempre esteve com Deus, João 1, do 1 ao 3. Agora, porém, ele se fez carne e habitou entre nós, revelando a glória do Pai. João 1,14, conforme Hebreus 1, do 1 ao 4. Vamos ler esses versículos. Bom, primeiro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1,14. Princípio do Evangelho de João, passagens bastante conhecidas de todos os crentes. Jesus estava com Deus desde o início, ele era Deus e é Deus, e se fez carne, tornou-se um ser humano. A palavra tornou-se um ser humano. Então, vemos já aí a primeira mostra no Novo Testamento, primeira prova de que Jesus era um ser humano também. E veja mais algumas provas bíblicas. Romanos capítulo 9, versículo 5. Paulo falando sobre os israelitas, sobre os seus privilégios, os privilégios do povo de Israel, dos judeus, em concordância com o que está escrito lá em Mateus 1, a linhagem prometida de Abraão.
Paulo diz lá em Romanos 9,5, deles, dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, veja, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Em Lucas 2, mais uma prova da sua humanidade, a infância de Jesus, crescia o menino e se fortalecia, verso 40 de Lucas 2, mais na frente, verso 52, quando ele atingiu os 12 anos, ele foi então para a festa da Páscoa, você pode ler lá em Lucas 2. Agora veja que duas passagens interessantíssimas e fortes, na primeira carta de João e na segunda carta de João. Aquele que nega que Cristo veio em carne não é de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4,2. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, Jesus Cristo veio em carne e quem nega isso não é de Deus. Amém? Vamos continuar. Sim, Hebreus 1, do 1 ao 4, né? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Veja, herdeiro de tudo, pelo qual também fez o universo, concordância com João 1:1. Ele que é o resplendor da glória e a expressão, agora preste atenção, exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja a alta posição, o status divino de poder e de autoridade dado a Cristo, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, é um texto excelente falando sobre a divindade de Jesus, falando sobre sua humanidade e sobre sua divindade. Bom, continuando. Continuando ainda sobre a divindade, né? Eu nem lembrava desses versículos, né? Coloquei aí também, importante. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja a ênfase de Colossenses 2:9. Toda plenitude da divindade, toda a plenitude. Então, toda a autoridade, todo o poder divino dado a Cristo. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Veja que os fariseus entenderam essa fala de Jesus como se ele estivesse se colocando ali em pé de igualdade com Deus, se fazendo igual a Deus. E eles consideraram uma blasfêmia tremenda, não é? Não entendiam, porque ainda estava sobre os olhos deles o véu que os impede de enxergar a verdade, não é? E este versículo é arrebatador, irmãos. É sobre ele que eu vou comentar um pouco agora. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Veja bem, eu falei há pouco no início que nós devemos conhecer a Jesus. E esse conhecimento sobre o qual trata João 17:3, primordialmente, a bem da verdade, primordialmente não fala sobre conhecimento teórico e ou teológico, pelo menos é o que defendem os estudiosos em geral, a grande maioria. Nós entendemos isso também quando lemos, que é conhecer de ter vida em comunhão com Cristo. Este é o conhecimento pessoal, relacionamento. Mas não podemos negar também que temos que conhecer no sentido de entender, saber quem é Cristo, nosso Senhor. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar ainda sobre isso. Então, comentário da Bíblia de Genebra sobre João 17:3. Ao associar-se com o Pai como fonte de vida eterna, Jesus afirma a sua própria divindade.
Pode parecer óbvio esse comentário, mas é importante a gente dizer, porque se não fosse assim, irmãos, se Jesus não fosse de fato Deus e importante, o versículo terminaria em o único Deus verdadeiro. Mas o que está escrito lá é que a vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Estão juntos, uma coisa ligada à outra. São indissociáveis. Então, este conhecimento é importante. Bom, agora sim, ainda falando sobre João 17,3. Se você abrir lá na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 10, no parágrafo 4, você vai encontrar esta afirmação fortíssima. E entre os versículos citados lá na confissão, está de João 17,3. Acompanhe comigo a leitura e você vai entender. Os não eleitos, posto que chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam nunca a Cristo, e portanto não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. O asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Veja que afirmação muito forte da Confissão de Fé de Westminster. Por quê, irmãos? Vejam bem, os eleitos não se achegam a Cristo. Esta é a grande verdade. E Jesus Cristo falou e deixou muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Cristo Jesus. Ele, Deus Pai, entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São os que creem em Cristo. Então, salvação fora de Jesus não existe. E temos outras passagens na primeira carta de João, segunda carta de João, no finalzinho da Bíblia. Aquele que vê o Pai, vê o Filho, vê o Pai. Aquele que nega o Filho, nega o Pai. Jesus Cristo mesmo disse: eu e o Pai somos um. Então, aí nós vemos, irmãos, como é muito complicado e sério o fato de algumas seitas negarem a divindade de Cristo. Veja, no finalzinho deste texto: asseverar e manter que é possível ser salvo sem Jesus Cristo é pernicioso e detestável, porque é uma afronta às várias passagens que estão escancaradas na Bíblia, mostrando que a salvação só pode acontecer por meio de Cristo Jesus. Amém? Bom, agora continuando, falando sobre o Espírito Santo. Da mesma maneira, o Espírito nos é apresentado como uma pessoa. Atos 13:2, João 15:26, que pode ser entristecida, conforme Efésios 4:30. Ele perscruta, ou seja, investiga, vai a fundo, seleciona, Atos 13:2 mais uma vez, e revela. Pecar contra o Espírito é pecar contra Deus. Nós vemos aí Mateus 12:31, que é Jesus falando: qualquer pecado será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. E Atos 5, versículos 3 e 4, que é aquele episódio em que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, cometendo pecado, e ali mesmo eles foram consumidos por Deus. Então, veja só. Vamos ler esses versículos para nós entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é um ser pessoal que se relaciona conosco e tem características de uma pessoa. Não é uma energia, não é uma força, não é nada nesse sentido, mas uma pessoa mesmo. O nosso Deus Trino, ele é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Pessoa, não força, nem imagem, nem nada, mas uma pessoa, porque tem características de pessoalidade, de personalidade, né? Até os estudiosos costumam sistematizar essa questão dizendo que o Espírito Santo tem características, tem intelecto, emoções e vontade, né? Bom, vamos ler os versículos. E servindo eles ao Senhor e jejuando,
Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então veja, o Espírito Santo disse, ele falou como uma pessoa e disse que separasse Barnabé e Paulo, mostrando vontade própria, decisão. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Bom, irmãos, eu quero pedir desculpas, os irmãos devem estar ouvindo algum barulho aí, é que eu estou gravando e está acontecendo a gravação aqui perto de uma live, o pessoal que está gravando aí um forró aí, uma festa, uma live ainda referente às festas juninas, tá? Peço desculpa aí se incomodar, mas se concentre na aula, amém? Então veja, e é interessante essa questão do Consolador, que é uma ideia que o veterano J.I. Packer traz nos seus comentários. Ele diz, o fato de Jesus Cristo dizer que virá outro Consolador, aí não fala outro, mas o Consolador, em outra passagem vai dizer outro Consolador, dá a ideia de que Jesus foi o primeiro Consolador. Então, os dois são divinos, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quem pode consolar? Uma pessoa, uma energia, uma força, qualquer coisa não pode consolar, mas quem consola é uma pessoa, não é? Terceiro versículo, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Conhece e investiga. Perscruta significa isso. E o Espírito Santo revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Lucas 2, 26. Veja aí mais passagens que falam do Espírito Santo, mostrando que ele tem vontade própria e tem poder de decisão. Ele decide muitas vezes, né? Atos 16, 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não permitiu. E esta que é uma passagem arrebatadora, que é 2 Coríntios 3, 17 e 18. O Espírito está escrito aí claramente, expressamente, explicitamente, é Deus. Deus é o Espírito. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja que declaração muito clara, afirmação muito clara, mostrando que o Espírito é Deus. Bom, e concluindo, né, este subtópico está escrito assim: assim há no Novo Testamento os textos clássicos que apontam para a Trindade, como o batismo de Jesus, em que o Filho está sendo batizado com o Espírito e o Pai manifesta o prazer que tem nele. Nesta passagem nós sabemos que estão ali o Filho sendo batizado, o Espírito Santo e a voz de Deus Pai que se pronuncia ali, mostrando o prazer que tem no Filho. Então, as três pessoas na mesma situação, no mesmo evento. A própria fórmula batismal ensinada por Jesus contém esse padrão, né? Um padrão mostrando a Trindade toda reunida. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Bem como a bênção apostólica, também a Trindade toda reunida em um só versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, segundo aos Coríntios 13, 13. Agora, vamos ainda explorar um pouco mais a Trindade no Novo Testamento. E quero fazer aqui, bom, vamos primeiro ler os versículos e quero dar uma palavra muito importante sobre a questão da Trindade, primeira, segunda e terceira pessoa. Vamos lá. Veja só, irmãos. A diversidade, em primeiro lugar, eu quero destacar a diversidade da atividade, da atuação multifacetada do Espírito Santo no Novo Testamento, na fórmula batismal. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dons espirituais em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todo. O Espírito, o Senhor e Deus. Veja a Trindade reunida em um só versículo mais uma vez. A bênção apostólica acabamos de ler, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Na adoração, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Deus, Espírito e Cristo. Obras na salvação, a obra da Trindade na salvação, suas obras na salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, Deus escolhe. Em santificação do Espírito, o Espírito santifica e batiza no corpo. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O Espírito Santo separa e o Jesus Cristo batiza, né? E na manutenção da fé santíssima, como está escrito lá em Judas, como mantemos a nossa fé santíssima, que é a expressão que Judas usa. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. O que eu quero destacar primeiro, irmãos, a multifacetada atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. A diversidade e a presença marcante da Trindade sempre agindo no Novo Testamento. Não podemos negar isso. E um outro detalhe é o seguinte, é que nós somos acostumados, nós dizemos sempre que nos referimos ao Espírito Santo como primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Isso não é errado. Nós sabemos, pode parecer óbvio isso que eu estou dizendo, mas é importante destacar que esta ordem não significa dizer que há uma ordem hierárquica de poder e de autoridade entre as pessoas. Nós vimos no domingo passado que todas as três pessoas têm todos os atributos divinos. Então, todos são Deus, por igual. Não podemos subestimar, menosprezar um, considerar mais um em detrimento do outro, não. Por que então dizemos primeira, segunda e terceira? Primeiro, pela fórmula batismal de Jesus, que é a primeira menção ao Espírito Santo direta no Novo Testamento. Então, é marcante. E quem falou foi Jesus. E também, estudiosos defendem a ideia da progressão da revelação bíblica. Então, no Antigo Testamento temos a presença marcante de Deus, o único Deus verdadeiro, bastante evidente, e pouco do Espírito Santo, pouco menos ainda de Cristo. Depois nós temos Cristo, no Novo Testamento, e o ministério do Espírito, que, de maneira plena, começa no Pentecoste, porque Jesus prometeu que no alto eles seriam revestidos de poder, receberiam o Espírito Santo. Então, pela progressão da revelação bíblica, vemos primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Somente por isso, não é errado, mas precisamos entender que todas as pessoas têm todos os atributos divinos. Amém? Bom, assim nós concluímos, espero que os irmãos tenham gostado. Eu peço desculpas aí pelo barulho que atrapalhou nossa aula hoje, mas vamos juntos, vamos continuar. Creio que os irmãos prestaram atenção, se concentraram e deu tudo certo. Na próxima, se Deus quiser, vamos falar sobre Efésios 1, do 1 ao 14, em nome de Jesus. Amém. Bom estarmos reunidos em torno da palavra do Senhor, é bom estudar a palavra de Deus. Assim estamos encerrando a Escola Bíblica Dominical desta manhã, bendizendo o nome do Senhor pelo aprendizado que tivemos. Louvamos a Deus pelos nossos irmãos empenhados na tarefa de nos ensinar a palavra de Deus. Queremos orar pelos nossos irmãos enfermos, orar pelo sustento diário em meio a tudo o que vem ocorrendo nesses tempos difíceis de pandemia, de afastamento, de isolamento social. Aos poucos estamos voltando à rotina
e oramos para que em breve estejamos reunidos presencialmente no templo do Senhor. Queremos orar pelos profissionais da área da saúde, os profissionais da área da segurança também, e todos que estão trabalhando, não pararam os seus respectivos trabalhos em meio a esta crise sanitária. Nós queremos orar pela família do mês, também Thalita, Diego, seus filhos Marcos Paulo e Ana Liz. Queremos agradecer a Deus pela aniversariante deste dia, deste domingo, dia 12 de julho, a nossa irmã Esther, filha da nossa irmã Socorro. Que ela também receba da bênção, do cuidado, da proteção, do crescimento que vem do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, lembrando, meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Salmo 96, versos 1 e 2. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças te rendemos pelo ensino da tua palavra na manhã deste dia. Nós te louvamos e te agradecemos pelos nossos irmãos envolvidos no ensino da tua palavra, e permita que cada vez mais todos eles recebam da sabedoria do alto, da sabedoria do Senhor, que sejam instrumentos teus, vasos preciosos para ministrar aos nossos corações. Pai querido, graças te rendemos pelo teu cuidado, pelo teu sustento diário, nada tem nos faltado. Pedimos, ó Deus amado, a tua bênção de cura para os nossos irmãos enfermos. Pedimos, ó Deus amado, a tua direção para todos os nossos trabalhadores que estão envolvidos na linha de frente combatendo esta pandemia. Rogamos, Senhor querido, que tenhamos logo a vacina, para que voltemos à normalidade das nossas reuniões presenciais. Pedimos, ó Deus querido, por Thalita, Diego, Marcos Paulo e Ana Liz. Suplicamos a tua direção e bênção para esta família amada do Senhor, amada por todos nós. Que o Senhor cuide, Senhor, do lar dos nossos irmãos. Nós queremos também, Senhor, te agradecer pela vida da Esther, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a ela. Ó Pai amado, sê com a tua filha, que ela cresça o crescimento que vem do Senhor. Que ela aprenda, ó Pai, na vida da tua igreja, que ela aprenda meditando, lendo e meditando a tua palavra. Cuida, Senhor amado, dos seus pais. Abençoa as suas irmãs, o seu lar, a sua casa. Senhor, pertença ao Senhor. Abençoa a nossa irmã Socorro no cuidado, juntamente com seu esposo, na educação familiar, ministrada, Senhor, para as suas filhas. E que o Senhor cuide da Esther, ó Pai, abençoando-a profundamente. Guarda-nos, ó Pai amado, dá-nos um dia e semana na tua presença, que sintamos dia a dia o teu cuidado, a tua direção.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.